Não consigo ver a tela aí? Positivo. Beleza. Então, pessoal, como a gente está dando início agora à gravação da tela, né, e a gravação do áudio, se puder deixar multado por enquanto, se tiver alguma dúvida, só reabrir o microfone, né, sem problema nenhum, tá? Durante a apresentação, só para não gerar ruído na gravação, beleza? Acho que eu vou multar aqui, Lucas. Qualquer coisa você abre aí novamente, beleza? Então, hoje o nosso foco é no desenvolvimento ali da terceira atividade, né? Lembrando que hoje é a nossa penúltima aula. O ideal é que nós cheguemos aí, né, a desenvolver tanto os conceitos da 3 da atividade, situação de aprendizagem 3 da etapa 1 e etapa 2, tá? Hoje não vou trazer nenhum conteúdo complementar, porque o nosso foco é justamente discutir aí um pouco sobre esse processo, né, de escrita de relatórios, né, e de projeto de pesquisa, tá? Então, é hoje que a gente vai ver algumas ferramentas que são importantes na hora de estudar e fazer algumas análises também de novas tecnologias que estão surgindo, tá? Algumas ferramentas que a gente vai poder utilizar para fazer essa forma de estudo, tá? É mais uma orientação com relação aos estudos futuros de vocês, tá? Durante outras disciplinas, né, vocês podem utilizar esses mesmos métodos de pesquisa. Como o nosso foco é no desenvolvimento das atividades, eu vou ler aqui o contexto da situação de aprendizagem 3, a fim da gente entender o que vai ser solicitado durante essas duas atividades, tá? Finais aí dessa unidade curricular aqui. Então, na situação de aprendizagem 3, são duas entregas, tá? Da etapa 1 e etapa 2. Lembrando que a entrega da etapa 1 é desenvolver ali um projeto de pesquisa, né? Com uma redação ali de algumas linhas. Ele sugere, né, que você faça um resumo geral sobre uma área de pesquisa que faça sentido para vocês, né? Às vezes seja o objeto aí que vocês estão buscando, baseado aí no que vocês aprendem no curso. E num segundo momento, né, apresentar isso de forma mais visual, tá? Com o intuito de mostrar para vocês como que você pode pegar um conteúdo que faz sentido para você e apresentar esse conteúdo para terceiros, tá? Então vamos ler aqui o que é solicitado. Então ele parabenizou, né, o aluno por ter chegado até aqui. Escolha 2 temas relacionados à automação industrial. Após escolhidos os assuntos, pesquise informações sobre esses temas na internet, em livros, em revistas e etc. Temas escolhidos. Escolha um dos temas para fazer um esboço de um projeto de pesquisa com outro tema. Faça uma redação entre 20 e 25 linhas a ser realizada presencialmente na próxima e última situação de aprendizagem. Então, vocês já tiveram os presenciais? Em que ponto estão? Ainda falta mais um presencial? Não me recordo exatamente do cronograma de vocês. Como é que tá aí de presencial já? Tivemos um, né? São dois? São dois, né? Nós tivemos uma aula. Não, perfeito. Já tinha feito um alinhamento com o professor, só que essa semana eu vou realinhar com ele para vocês utilizarem, né, os conteúdos aqui do EAD para desenvolver essa redação lá, tá? No geral, eu quero desenvolver com vocês aqui esse primeiro tema, né, que seria a abordagem do EAD. O presencial, depois o professor vai sugerir para vocês lá, tá? Para a gente não misturar os dois conteúdos, não ficar algo repetitivo. Explicar aqui e depois o professor explicar lá, tá? Essa não é a intenção. Tema do projeto de pesquisa. Com o tema escolhido para o projeto de pesquisa, elabore um esboço de um projeto de pesquisa de acordo com as normas da ABNT. Em caso de dúvidas, releia o capítulo sobre tipologia textual no seu e-book. Então, lá nos materiais complementares, tá? Só que como eu vou ajudar vocês a fazer do início ao fim, se você conseguir assistir essa aula de hoje, vai fazer o mesmo efeito, né? Vai surtir o mesmo efeito, tá? Sempre prestar atenção, né? Para essa tarefa, você ainda não precisará desenvolver um projeto de pesquisa completo. Assim, seu esboço de projeto de pesquisa deverá ter apenas, né, os elementos pré-textuais, que são capas e folha de rosto, os elementos
textuais, que seriam a introdução e justificativa, e os elementos de referência. Então, eu vou ajudar vocês, né, a desenvolver esses projetos de pesquisa. Vou mostrar alguns que eu já desenvolvi, como é que é mais ou menos o layout, né, desses projetos para você fazer publicação, né, em revista, em congresso, né, como é que são exigidos esses projetos de pesquisa. Então, esse é o nosso objetivo. Deixa eu só voltar aqui. Aqui ele traz um modelo, tá, para vocês utilizarem como layout. Então aqui ele mostra, né, você deve colocar ali o nome da universidade ou no caso, né, da unidade de vocês, do Senai. Aqui você coloca o seu título, tá? Você substitui pelo seu título, o seu nome, o local, o mês, né, que você está desenvolvendo a sua atividade. Aqui tem um layout de sumário, né, que traz ali introdução, objetivos, justificativas, revisão teórica. Lembrando que não vamos precisar, né, colocar todos esses elementos. Aqui, como é um layout que pode ser utilizado, sim, em um projeto final de curso ou num artigo completo, ele apresenta essas informações, mas podem ser retiradas se caso vocês não fizerem, tá? Aqui ele tem algumas dicas, tá? Então, esse aqui é um excelente conteúdo para você ler, entender o que é cobrado em cada tópico de um projeto real, tá? Lembrando que o nosso projeto é meramente didático. Vou mostrar algumas ferramentas para vocês. Vocês podem utilizar o ChatGPT, podem utilizar também um site de busca só de artigos científicos sobre a área que você se interessar para desenvolver essa aplicação, tá? Então, fica aí como uma sugestão de estudar assíncrono dessa unidade curricular para que vocês leiam, né, o modelo de publicação, tá? De elaboração desse projeto de pesquisa. Então, fica aqui. A gente vai fazer alterações em cima desse modelo. No modelo, né, tem algumas referências também da BNT, como é que você pode colocar, como é que você representa um cronograma de atividades. Dentro de um projeto de pesquisa, você tem que desenvolver um cronograma, né? Então, chega lá, você escolhe um tema, depois você faz um levantamento do que já existe na bibliografia sobre aquele tema que você está pesquisando, né? Às vezes você está fazendo uma pesquisa que é exatamente igual uma pesquisa que já existe. Então, isso, principalmente em projeto de pesquisa, né? Na graduação, na pós-graduação, no ensino técnico, não faz sentido, né? Não faz sentido você fazer uma pesquisa que já existe com resultados que podem ser, né, melhores do que o seu. Então, o ideal é que você desenvolva esse levantamento bibliográfico para definir aonde tem uma lacuna naquele conhecimento. Então, é baseado naquela lacuna, onde você não encontrou resposta para uma pergunta que seja uma pergunta relevante para a sociedade, você vai justamente aplicar, né, o seu esforço dentro daquela lacuna, tá? Elaboração do anteprojeto, apresentação do projeto, coleta de dados, né? Às vezes você precisa, né, fazer uma análise de dados, tem que fazer a coleta, organização do roteiro, separar, né, um tempo. Nem tudo em pesquisa, em projeto de pesquisa, é justamente você fazer testes, né? Não é tudo parte técnica. Tem uma parte, depois que você faz todos os testes, né? Pega ali os resultados, você vai ter que separar uma grande parte do seu tempo para escrita, né? Em projeto de pesquisa, né? Você tem que separar esse tempo e é bem chato, né? Uma das partes mais complexas quando você vai desenvolver um projeto de pesquisa, né? Uma análise de alguma informação é justamente o processo de escrita, né? Pelo menos eu acho assim, né? A hora que você está fazendo o teste, a hora que você está coletando os dados, a hora que você está montando o protótipo, é a parte mais legal, né? A hora que você vai sentar para descrever tudo que você fez, muitas das vezes a parte que o pessoal mais. O índice de desistência daquele processo é o maior. Por quê? Porque é bem complexo, né? O rigor da BNT, às vezes você tem que mostrar, né, as etapas através de fotos, você tem que referenciar, né? Você tem que fazer citações bibliográficas, da onde que surgiu aquela ideia, tá? Então, isso aí é uma parte que ocupa bastante no processo de escrita, tá? E aqui tem esse roteiro, né? Algumas normas,
que são referentes aí a essa parte de formatação de texto, o layout, né? O tipo de letra, o tamanho das fontes, se tem que ser em caixa alta ou não, negrito, se não é negrito, quando você tem que colocar itálico, né? Quanto que você tem que referenciar a palavra, né? Às vezes você coloca uma sigla, na frente daquela sigla você vai ter que ter a tradução daquela referência. Então, se você já colocou uma sigla e colocou lá, sei lá, AVA, que é Ambiente Virtual de Aprendizagem, então, na primeira vez que você coloca a palavra AVA, você vai ter que colocar a escrita. Na segunda para frente, você não precisa referenciar mais, né? Descrever o significado daquela simbologia. Tá? Então, tem muita coisa na escrita, né? Na parte de comunicação, como é que você se expressa, que a gente precisa entender na hora de desenvolver um projeto. Tá? Então, aqui está esse layout aqui, fica, né, para vocês estudarem posteriormente. Então, aqui, vamos falar um pouquinho sobre a situação de aprendizagem 3. Na SAP 3, vocês irão elaborar um projeto de pesquisa. Difícil? Não, é simples, tá? Tanto é que a gente vai utilizar a ferramenta, né, de inteligência artificial para nos auxiliar, tá? Não é nada fora do comum, não é para você publicar um artigo numa revista internacional. Não, é só para vocês entenderem o processo de criação de um projeto, tá? Então, vocês irão encontrar modelos na internet que poderão causar certa intimidação. Tá? Então, na hora que a gente abrir lá os artigos, você vai ver lá, às vezes tem muitos gráficos, às vezes tem muitas tabelas, tem muitos resultados, tem muitos termos do português que é difícil de entender, tá? Principalmente em projeto de pesquisa, dependendo da qualidade da revista, do congresso. O linguajar que eles utilizam durante a escrita é um linguajar mais complexo, tá? Mas um projeto de pesquisa, como qualquer outro tipo de texto, se for bem planejado, acontece naturalmente. É mais ou menos, acho que exagerei aqui, né? Ele fala que é naturalmente, né? É uma brincadeirinha, porque normalmente você tem que demanda um esforço muito grande de quem está desenvolvendo, tá? Aqui uma ajudinha. Vamos primeiramente pensar em um tema. Acesse o Google Scholar. Então, isso aqui, ó, é uma ferramenta da Google para acadêmicos, né? Para pesquisas. Opa, deixa eu voltar aqui. Não perco. Então, aqui, ó, Google Acadêmico. Então, tudo que eu pesquisar aqui vai ser baseado em um livro, né? Vai ser baseado em artigos nacionais ou internacionais, pedaços de revista. Então, se eu pegar aqui e pesquisar, energia solar. Vou colocar só energia solar. Se eu pesquiso sobre energia solar, vai me aparecer aqui, ó, várias revistas, sites, né? Ou livros importantes da engenharia. Vai aparecer artigos, né, de empresas voltadas ao governo. Então, tem como a gente pesquisar, ó, as datas. Então, dá para pesquisar só desde 2020, desde 2023, desde 2024. Ordenar, né, por data. Pesquisar páginas que só sejam em português, né, que pode facilitar também. Tá? Então, se eu chegar aqui, clicar aqui em cima, ó, ele vai me redirecionar muito provavelmente para site de revista, tá? Ou de congresso. Então, aqui ó, é um artigo que fala sobre uma breve revisão sobre energia solar. Então, isso aqui é um artigo lá dos acadêmicos lá da Universidade Federal Fluminense, que eles publicaram na Revista Virtual de Química. Então, eu chego aqui, ó, clico no PDF e eu consigo ter acesso ao artigo que eles publicaram. Normalmente, para a gente conseguir entender o que tem de mais novo no mercado, a gente não vai para o livro, tá? A gente vai para os artigos publicados recentemente. Porque quando você vai para o livro, às vezes você vai pesquisar energia solar lá num livro, sei lá, de 2010, que é antigo, mas não tão antigo. Você vai pesquisar lá e lá fala que existe um módulo fotovoltaico que fabrica ou que gera, né, 30 watt de produção de pico, né? 300 watt pico. Então, em 2010, 300 watt pico em um módulo fotovoltaico era algo ok, que era uma produção excelente.
Aí, se você não for fazer novas pesquisas, você traz isso como uma verdade, tá? Então, normalmente você tem que pesquisar as publicações mais recentes, que hoje em dia você tem aí módulos fotovoltaicos, né, de geração solar, 650 watt pico. Então, você consegue ver o quão importante é você avaliar informações recentes, principalmente nesse meio tecnológico, né, que está constantemente em evolução. Tá? Então, você vem aqui, ó. Então, esse site, né, que é o Google Scholar, ele é utilizado, né, para você ter a referência teórica. Então, você pode vir aqui, vou pesquisar, ó, energia, automação residencial, seria a domótica, né? Eu venho aqui, ó, automação residencial. Aqui ele me mostra um capítulo de livro. Ó, é um capítulo de um livro, né, que ele fala só sobre automação residencial. Aí ele fala sobre características históricas, definições, conceituação, né? Então, esse aqui é um artigo. Aí ele mostra aqui como é que é o sistema de comunicação desse sistema. Aqui ele mostra, né, o processo de desenvolvimento, tá? Então, quando você quer informações atuais, não é em livro, é artigo publicado, tá? Quanto maior a revista, aqui ele fala domótica inteligente, baseada em comportamento. Aí entra aqui. Ó, esse aqui já é um projeto final de curso. Vamos ver aqui, ó. Discente, isso aqui é um projeto de dissertação de mestrado que ele fez baseado na domótica inteligente. Aí, se você quiser desenvolver, né, saber mais sobre o assunto, do que é aplicado hoje em dia, você vem e lê, né? Tem a parte de introdução, aprendizado de máquina, então aqui ele utiliza inteligência artificial, né, no mecanismo dele. Aí, se você quiser se aprofundar no artigo desse rapaz, você vem e desenvolve. Ó, paciente se sente bem, então ele fez um fluxograma. Muito provavelmente, esse aqui ele está fazendo uma domótica de aquecimento, né, de uma residência. Então, primeira pergunta que ele faz: paciente se sente bem? Sim, então ele está saudável. Paciente não se sente bem? Paciente tem dor? Sim, então ele está doente. Não, temperatura do paciente menor do que 37, está saudável. Maior do que 37, está doente. Então, esse aqui é um fluxograma, muito provavelmente para controle da temperatura, né, de pessoas ali dentro da residência. Às vezes ele tem um sensor de temperatura que faz essa análise diariamente, envia esses dados para um sensor, né, para um microcontrolador, e esse microcontrolador envia esse sinal, né, essas informações para a nuvem, né, ou para um site que consegue fazer notificação do celular de um filho, né, às vezes é de uma casa de uma idosa. Então, tudo isso, para você saber para que ele está controlando, você tem que ler. Tá? Então, leitura é o melhor método, né, para você se atualizar das tecnologias. Então, ele tem, né, esse site aqui, que é o Google Scholar, tá? Para você fazer automação. Então, aqui ele mostra, pesquisem pelo assunto, automação industrial. Então, vamos lá pesquisar o que é, o que temos, né, sobre automação industrial. Então, tem um livro sobre automação industrial, né? Tem alguns livros que são pagos, ó, então não tem muito o que fazer. Ele só libera algumas páginas. Né? Tem aqui, ó, um livro que fala só sobre automação industrial. Vamos ver as coisas mais recentes que tem sobre automação industrial. Então, desde 2024. Tudo que foi publicado em 2024. Então, quarta revolução industrial, automação residencial e eficiência energética. Não, esse assunto aqui me interessa. Automação residencial e eficiência energética. Onde que eu posso aplicar isso nas residências? Abro ele e, ó, esse aqui é um livro de engenharia. Saberes da Engenharia, volume 4. Muito provavelmente ele é grande, por isso que ele não está querendo abrir. E a internet não está uma belezura. Tentar abrir outra aqui, ó. Vamos. Proteção trabalhador em fase de automação sobre. Então, esse aqui vai ser o mais legal sobre automação. Posso colocar 2023. Ó, bancada didática de automação. Esteira seletora de itens. Olha, isso aqui me interessa. É um TCC. Vem aqui, ó. Vou ler. Como é que a pessoa faz uma esteira selecionadora de itens utilizando a automação industrial? Muito provavelmente ela utiliza lá um sensor de cor, utiliza lá sensor fotoelétrico, uma esteira para fazer a seleção.
um sistema, né, de automação de um motor de corrente contínua para acionar essa esteira. Então, para você descobrir, né, quais os elementos que são utilizados aqui, ó, você vai ter que ler, tá, o artigo da pessoa para entender. Então, primeiro começa com conceitos históricos, para depois identificar a problemática que ele quer atuar e depois realizar o sistema dele, né, o projeto de pesquisa dele. Ok, feito isso, vocês encontrarão diversos títulos de artigos que falam sobre automação industrial. Por exemplo, automação industrial PLC. Então, ele mostra que é um exemplo de um título que é encontrado. Os 10 maiores desafios da automação. Então, ele dá dois exemplos. Ele dá esse exemplo aqui, que é um livro, é um artigo que fala sobre automação industrial e sistema informatizado de gestão de produção em fundições de mercado, que é um exemplo, né, do resultado que você veria lá no Google Scholar. E aqui outro artigo. Esse artigo aqui ó, é do Congresso de Pesquisa e Inovação de Redes Norte e Nordeste da Educação Tecnológica. E ele mostra aqui, ó, as etapas do desenvolvimento de um artigo. Ó, você começa com um resumo, que é justamente o que você quer falar no seu artigo. Depois vem para a introdução. Depois você vem para o desenvolvimento. Depois você vem para a conclusão. Em linhas, aqui, ó, conclusão. Em linhas gerais, você tem 4 etapas. Resumo, onde você chama alguém para ler o seu artigo. Né? No resumo que você cria o interesse do leitor para ler o seu artigo. Tem a introdução, que é a parte onde você conta a história, né? Às vezes você está falando sobre energia solar, né? Então você tem que contar, ó, a energia solar, ela começou com a utilização ali dos módulos solares, vendo que era possível a geração através da irradiação solar, né? Depois ela foi evoluindo, e teve a implementação o primeiro módulo solar, depois a implementação dos inversores de frequência viabilizou, né, a criação dos sistemas fotovoltaicos, né? Então, você vai ter que criar ali uma sequência histórica para o seu processo, do seu projeto de pesquisa. E no desenvolvimento, você conta, né, a metodologia, como é que você fez seu projeto de pesquisa? Ó, primeiro eu peguei, sei lá, vou fazer uma análise só do módulo. Primeiro, eu peguei o módulo, abri o módulo, fiz a parte construtiva do módulo, né? E identifiquei isso e isso. E na conclusão, ó, com essas análises foi possível identificar que os módulos fotovoltaicos são compostos por tal equipamentos, tal item, e ponto, finalizou. Você falou, ó, você fez um projeto de pesquisa, agora em linhas gerais, né? Eu fiz um projeto de pesquisa sobre a parte construtiva de um módulo fotovoltaico de forma bem simples aqui para vocês, só para vocês entenderem esse processo, tá? E, ó, vocês podem utilizar esses títulos para se inspirarem para a criação do tema de vocês. Por favor, não copiem os textos e nem se apropriem da ideia já elaborada por ou publicada, tá? Isso aqui é bem crítico. Quando você pega um texto de um artigo já publicado, se alguém copiar o texto e colar na internet, vai aparecer o nome lá do dono do artigo, né? E isso é plágio, tá? Isso não se deve fazer, tá? Vocês podem escolher um ou mais artigos, dar uma lida, tá? Então, eu vou sugerir uma situação para vocês. Vocês podem pegar essa sugestão para fazer uma leitura de alguns artigos e depois vão gerar ali o seu próprio artigo, né? Caso você realize, né, você goste de um artigo e queira realizar a citação dele, né, uma frase ali que você gostou, algo que seja importante, é importante você seguir essa regra aqui, ó. Primeiro o sobrenome do autor que você está citando, depois o nome, depois o título, depois a fonte de pesquisa. Quando a gente vai lá para o Google Scholar, que eu mostrei para vocês, ó, Google Scholar. Se eu pesquiso aqui, ó, automação industrial e venho aqui em citar, já aparece exatamente naquele layout, ó, sobrenome, o nome, o título e a editora. Eu posso copiar isso aqui, ó. Se eu gostei do título de alguma frase desse texto, vou colocar essa frase lá no meu texto. Eu preciso colocar na última folha lá as referências, da onde que eu tirei a minha pesquisa. Venho aqui, copio e colo lá,
tá? Nas minhas referências. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem desenvolver. Beleza? Então, esse é o processo para você desenvolver uma pesquisa, tá? Isso é muito importante, tanto para desenvolver novas tecnologias, quanto para você estudar, né? Às vezes você quer estudar sobre sensores fotoelétricos. Quero estudar sobre sensor. Tem aqui, ó, um livro que ele fala sobre os sensores, ó, um conteúdo lá da Unesp que ela fala sobre sensor, algumas variáveis, atuador, sensor, fala o que é sensor analógico, sensor digital, transdutor, tipos de saída, se é uma saída digital, se é uma saída binária, que tem valores de 0 a 1. Então, isso tudo você consegue avaliar pesquisando aqui, ó, nesse site acadêmico, tá? Então, é uma sugestão para que vocês levem ao longo do curso. Vão ter oportunidades, né? Eu estou ministrando para uma turma agora, a aula que eu estava ministrando há pouco era microcontroladores, que era a parte de processamento de sinais, que é uma unidade curricular que eu vou ministrar para vocês. Então, ué, professor, eu gostei da sua aula, eu acho que eu quero me aprofundar. Eu venho aqui, ó, e pesquiso, ó, microcontroladores. Ó, aqui ele tem uma aula só sobre microcontroladores. Quando eu vou ministrar uma aula para vocês, o que que eu tenho que fazer antes? Eu tenho que estudar. E como que eu faço isso? Ó, na hora que eu fui estudar para ministrar microcontroladores, adivinha o que que eu fiz? Eu cheguei aqui, ó, pesquisei, ó, microcontroladores. Pesquisando isso, eu venho, leio, entendo o que que existe, o que que não existe, algumas aplicações, e aí sim eu tenho a possibilidade de ministrar aula para vocês. Tá? Então, vocês vão ter aula de sensores. Como é que eu peguei os conteúdos para ministrar sensores para vocês? Além de tudo que eu estudei na faculdade, eu venho aqui, ó, e vejo o que que tem de atual, o que que tem de publicação mais nova, quais são os sensores que são utilizados hoje em dia no mercado. Tá? Então, tudo que eu quero para, de novo, né, aprender novas tecnologias, eu venho aqui no Google Scholar e vejo o que que foi publicado recentemente. Tá? Então, basicamente é isso. Então, aqui ele mostra. Tem um capítulo sobre automação residencial, aí tem a introdução, tem aqui essa fundamentação teórica, tem, né, essa fundamentação do que é automação residencial e o desenvolvimento, e por fim o resultado, né, e as conclusões do processo, tá? Então, todo projeto de pesquisa, eles devem ter introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Além de uns elementos ali que vão colaborar, tá? Para garantir que o seu projeto de pesquisa ele é ok. Né? Deixa eu ver o que que tem, vejam. Então, o que que devemos fazer, né? Então, aqui devemos fazer agora justamente esse projeto de pesquisa. Eu vou utilizar aqui, ó, um modelo de projeto, tá? Esse aqui. Como que eu sugiro que vocês preencham. Então, vem aqui, coloca Senai, Itumbiara. Vou decidir o título do meu tema. Como que eu sugiro que vocês façam isso? Ó, pessoal, como eu falei para vocês, vamos utilizar aí as ferramentas que nós temos. Vamos supor que vocês são do curso técnico em automação industrial. Então, aqui, ó, você vem aqui, ó, sou do curso técnico em automação industrial e preciso de temas para desenvolver projeto de pesquisa voltados aos temas. Agora, o que eu sugiro que vocês façam? Peguem dois temas que para vocês fazem sentido e coloquem aqui para gerar o seu projeto de pesquisa. Para você fazer um bom projeto de pesquisa, a primeira coisa que você precisa é justamente pegar temas que são relevantes para você, né? E que temas que você goste. Então, vamos fazer aqui esse projeto de pesquisa juntos, que é basicamente o que vocês vão fazer individualmente. Me digam duas áreas de interesse de vocês. Às vezes você quer trabalhar com automação industrial propriamente dita, às vezes você quer trabalhar com automação de irrigador, domótica, né, residencial. Às vezes você gosta da área de automobilística, às vezes você gosta da área de, sei lá, de programação. Então, me dê duas áreas aí
né, que vocês gostariam de trabalhar? Só para a gente fazer essa análise. Qualquer um aí. Pode mandar no chat. Nereu, seu microfone está fechado. Automação industrial, né? Tá, então o seu tema, vamos colocar aqui, automação industrial. E vamos colocar mais uma coisa assim externa, programação, CLP, inversor de frequência, automação rural, energia solar. Alguém dá mais uma ideia? CLP? Isso. E controlador lógico programável. Bora lá, ó. Sou do curso técnico em automação e preciso de temas para desenvolver um projeto de pesquisa voltado aos temas. Automação industrial e lógica. Me sugira 5 títulos. Vamos ver o que ele vai sugerir para nós. Ó. Implementação de CLP para otimização de processos em linha de montagem automotiva. Desenvolvimento de um sistema de monitoramento e controle de qualidade baseado em CLP para a indústria de bebidas. Técnicas de inteligência artificial para CLP. Sistema de automação residencial baseado em CLP, né, desenvolvimento e implementação. Hoje em dia, tem, né, processos que são instalados residencialmente com CLP, porque o CLP hoje em dia já tem um custo baixo, né? Você pega um logo aí da vida, é R$1.500, R$2.000, você consegue controlar uma casa inteira, né? Dependendo do nível ali da residência. Então, vamos escolher aqui, ó, esse aqui, ó, que eu acho que faz mais sentido. A gente vai desenvolver um processo de automação residencial. Acho que tem alguém com o microfone aberto aí, pessoal. Tá fazendo um pouquinho de barulho. Entendeu? Vou mutar aqui, mas você abre de novo, qualquer coisa. Então, vou pegar esse aqui, ó. Aí eu venho e colo aqui. Opa. Deixa eu apagar esse aqui, ó. Deixa eu mutar aqui de novo, entendeu? Então, meu tema ficou sendo esse aqui, ó. Sistema de automação residencial baseado em CLP. Eu vou fazer a parte do desenvolvimento e implementação de um processo. Sei lá, controle de uma bomba d'água, de um sistema de iluminação que tem uma potência um pouco mais alta, né? Uma lógica qualquer. Aqui, ó, eu posso colocar também a logo do Senai. Então, aqui você vai fazer, né, seu projeto. Vem aqui no Google, copia e vai deixando aqui, ó, seu... Eita, tamanho de... Esse aqui tá muito grande, vou pegar um menorzinho. Esse aqui. Aí, ó. Então, aqui eu vou colocar a logo do Senai. Deixa eu ver se tem como cortar. Cortar. Pronto, ó. Coloca a logo do Senai. Posso colocar aqui, já coloquei a logo do Senai, Unidade Itumbiara. Coloco o meu tema, tá? O tema que para mim faz sentido. Coloco o meu nome, que é, no caso, o nome de vocês. Tá? Lembrando que vocês podem fazer do tema que vocês mais gostam. Se você quer trabalhar, né? Você não quer trabalhar com automação residencial, você quer trabalhar com industrial, pode colocar. Não, você quer trabalhar com automação rural, pode colocar. Quer trabalhar com a área de programação, pode fazer um voltado à programação. Então vai ficar aí, ó, como uma sugestão para vocês. Coloca a região de vocês, né? No caso aí, Itumbiara, na minha aqui é Goiânia, vou colocar aqui mês e ano. Pronto. Finalizei minha capa. Ó, ficou até bacaninha, tá? Meu título, meu nome e a data de desenvolvimento. No sumário, no primeiro momento, não precisa mexer. Como eu decidi aqui, ó, que o meu tema vai ser esse, eu posso chegar aqui, ó, e colocar aqui, ó, desenvolver uma introdução com o seguinte tema. Agora ele vai desenvolver uma introdução de forma única, né? Então isso aqui ele evita o plágio,
tá? Então, se você desenvolve aqui, querendo ou não, ele está desenvolvendo, né, nas palavras dele, mas também evita o plágio. Então, não vai ter que desenvolver nada novo. O que que eu quero que vocês façam? Como a inteligência artificial tem bilhões de dados aqui embutidos, né, nesse sistema, então ele está pegando esses dados de referências, ótimas referências. Então, o que que você vai fazer? Eu quero que você leia sobre aquilo que você tem interesse em atuar. Tá? Então, isso aqui também vai colaborar para que você entenda um pouquinho da área que você está querendo atuar. Vem aqui, ó, copio. Vem aqui na introdução, ó, e colo. Só que eu não colo nessa, vou colar desse outro jeito aqui, ó. Vou colar primeiro no bloco de notas, porque ele já vem com a formatação do ChatGPT, e não é esse o nosso intuito. Eita, tá vindo com a formatação errada. Vamos supor que eu fiz isso aqui, ó. Como ficou nessa formatação errada, eu venho aqui ó, e tem essas possibilidades, ó. Deixar normal. Então eu deixo aqui, ó, normal com, vou colocar aqui, ó, justificado. Pronto. Então aqui é a minha parte de introdução, é minha folha de introdução. Qual que é o segundo passo? Vou ter que... Isso aqui é muito importante que vocês leiam, tá? É o conteúdo que vai embasar, né, vocês para escolher o tema de vocês. Então, isso aqui você pode tirar um pouquinho, dar um tab aqui, ó, para definir as... E agora você tem que desenvolver o objetivo. Lembrando que é do seu tema. Vem aqui, ó. Por favor, ó. Desenvolva um capítulo de objetivos, sendo os objetivos específicos e objetivo geral. Pronto. Pede ele para escrever, ele vai escrever o objetivo geral e depois vai escrever os objetivos específicos. Então, aqui eu já tenho o objetivo geral, então vou copiar aqui, ó, e vem aqui. Apago. Vem aqui, ó, coloco na formatação normal. Dou um tab aqui. Vem justificado. Pronto. Definir objetivos. Dentro de objetivos, eu tenho o item 2.1, que seria o objetivo geral. E o item 2.2, que seria meu objetivo específico. Opa. Aí, para copiar, se eu quiser copiar, né, minha formatação, eu venho aqui, ó, coloco desse jeito aqui. Opa. Eu copio a formatação do de cima. Então, a intenção é que vocês também aprendam, né, a utilizar essas ferramentas, né, Word, Excel. Você como um profissional técnico, né, um profissional a nível técnico, você vai desenvolver muitos relatórios e muitas planilhas no Excel. Então, nosso objetivo no curso também é orientar vocês quanto a isso. Então, já fica aí como uma observação. Quais são os meus objetivos específicos? Ó, ele destacou aqui, ó, 6 objetivos específicos. Venho aqui, coloco meus objetivos específicos. Colar. Ó, ficou feião, porque está naquela formatação. Vem para a formatação normal. Posso colocar em tópicos também, ó, enumerar os meus objetivos específicos. Tá? E pronto, finalizei o meu item de objetivos específicos. Está se criando um projeto de pesquisa. Tá? Lembrando que é muito importante que vocês leiam, tá, todos os itens para o tema que é de vocês. Aí, como aqui tem justificativa, como não é muito difícil criar uma justificativa, você vem aqui, ó, criar uma justificativa para o meu projeto. Tá? Então, professor, então tá muito fácil fazer. Tá. A intenção não é dificultar. Sabendo que no primeiro momento, né, do curso de vocês, o índice de desistência por não conseguir desenvolver é grande, o nosso objetivo é facilitar, para vocês entenderem que o processo de escrita, né, de projeto científico
Ela é um processo complexo, mas baseado quando você utiliza ferramentas, né, de qualidade para auxiliar nesse projeto de desenvolvimento, fica muito mais fácil, tá? Nereu, tem alguma dúvida? Você tinha levantado o microfone, não está funcionando. Não está ligado. Leonardo, Oi. no caso do desenvolvimento, na conclusão, dentro dessa ferramenta, eu não preciso mais digitar o tema que seria que eu escolhi, por exemplo. Só citar um exemplo. Automação industrial, eu não preciso mais digitalizar ele dentro dessa ferramenta, não. Só, eu quero desenvolvimento, criar desenvolvimento só. Eu posso digitar dessa forma aí dentro dessa ferramenta. Isso. Aqui, ó, o que que aconteceu? Normalmente ela é estruturada. Por quê? Você começa a escrever aqui, ó, eu escolhi, né, vários temas, aí ele me sugeriu, né? Nesse segundo momento, eu escolhi esse aqui, ó, o tema 4, né? O que que eu fiz? Copiei o nome do tema 4 e coloquei, ó, desenvolver uma introdução sobre o tema 4. A partir Entendi. daí, a partir daí, ele entendeu que o tema que eu escolhi para ele escrever foi o tema 4. Aí eu posso só sugerir, ó, desenvolver capítulos e objetivos. Aí ele vai levar em consideração o tema que eu escolhi aqui em cima. E assim sucessivamente. É como se fosse uma conversa que você vai ter com a ferramenta, entendeu? Entendi. Tá? Então aqui, aí você vem em justificativa. Aí você vai lá no... Aqui, ó. Vem na justificativa. Opa. Melhor você copiar assim. Vem aqui. Deixa normal. E ficou um pouquinho para cima. Você sobe. Pronto. Escrevi minha justificativa. A revisão teórica não precisa. Que seria importante, né, na revisão teórica? A revisão teórica é todos os temas que são relacionados ao que você escolheu, que você achar lá no Google Scholar. Então, o meu tema foi sobre automação residencial. Se eu for lá no Google Scholar e pesquisar o que já tem publicado sobre automação residencial, vou encontrar inúmeros processos, né? Inúmeros artigos e publicações. Tá? Essas publicações, normalmente eu tenho que ler ela e ver até onde eles chegaram nessas publicações e colocar um resumo dessa publicação. Tem a possibilidade de você vir aqui, ó, copiar, sei lá, a parte de desenvolvimento dela. Deixa eu ver, gestão. Não, esse aqui não. Vou pegar aqui, ó. Domótica inteligente. Existe a possibilidade de vir aqui, ó, no resumo e colocar aqui, ó, resumir esse texto. Pronto, ó, eu venho, resumo o texto. Então, esse texto ele está falando sobre o ABC+, que seria automação baseada em comportamentos. E ele vai pegar esse texto todinho para mim e resumir. Só que quando eu faço isso, como eu estou tirando esse texto aqui, esse trecho de um artigo, eu tenho que citar esse artigo no meu projeto. Então, se eu viesse aqui, ó, e colocasse na minha revisão, opa, se eu citasse nesse artigo aqui, ó, vou colocar uma quebra de linha aqui, inserir quebra-texto, que aí ele vai para baixo. Se eu chegasse aqui, ó, e colocasse esse texto, eu poderia? Poderia. Só que depois, no final desse texto, eu tenho que citar o autor. Né? Eu vou lá no meu projeto de pesquisa. Deixa eu ver onde que tá. É esse aqui, né? Eu venho lá no meu projeto de pesquisa e vem assim, ó. Acho que foi desse que eu peguei. Citar. Tem que copiar esse autor aqui. Vim lá no meu projeto. Lá no último, como eu não tenho bibliografia, né? Hoje em dia não se fala bibliografia, fala referência. Para apagar isso aqui tudo, eu vou ter que ter um último chamado referência. Dentro de referência, eu tenho que colocar a citação. E dentro, né? E depois do resumo dele, eu tenho que colocar a citação também. E a citação, normalmente, ela é o sobrenome
dos autores. Então, é esse aqui, nesse aqui, o sobrenome dos autores e o ano de publicação. Então, que ano que ele publicou isso aqui? 2006. Então, o que significa? Significa que nessa revisão que eu fiz, baseado naquele artigo que eu li, esse autor, ele quis dizer isso aqui. Então, quando eu faço revisão, eu tenho que citar essa revisão e da onde que eu tirei. Tá? Então, esse tópico aqui não precisa colocar. Se você quiser colocar somente a parte de introdução, objetivo, e ao invés de justificativa, você colocar desenvolvimento, né? Você vai solicitar ao software que faça o desenvolvimento. E colocar só as referências, já está ótimo, só para vocês iniciarem. Tá? Então, eu vou exigir 4 itens: introdução, objetivo, desenvolvimento e referência. Tá? Então, quando vocês escolherem um tema de vocês e vierem aqui ó, no Google Scholar pesquisar sobre o tema de vocês, vem aqui, ó, escolhe, né, alguns artigos, que é os que vocês lerão o resumo, pelo menos. Vem aqui, ó, citar, pega baseado na NBR, né, que seria a norma, e coloca aqui nas referências. Eu vou entender que desses artigos que vocês colocaram na referência, que vocês estudaram para desenvolver o projeto de pesquisa de vocês. Finalizou? Esse aqui, ó, que eu fiz com vocês, já é 100 pontos, sem segredo. Tá? Simples assim. Ficou dúvida? No desenvolvimento da atividade 1, da situação de aprendizagem 3, etapa 1, é para enviar esse arquivo aqui, ó, com um projeto de pesquisa, vocês vão desenvolver com auxílio ali do ChatGPT. Beleza? Então, ô, Leonardo, Oi, pode falar. então, a minha dúvida, só esse aí da referência. Mesmo que eu fui lá e pedi o Google para criar, de toda maneira eu busquei numa referência essa criação, né? De todo Sim. jeito eu tenho que citar essa referência lá daquela citação que eu pedi. Tipo, eu vou fazer o meu sobre inversores de frequência. Certo. Aí vai me dar lá uma referência sobre inversor de frequência. Eu vou pedir o Google para poder estar digitando para não fazer o plágio. Mesmo assim, eu vou ter que pegar aquela referência, é isso, né? Não, é assim, ó. Você vai fazer todo o desenvolvimento da introdução, do objetivo, do desenvolvimento. As referências eu quero para ver se vocês vieram aqui no Google Scholar e colocou o seu tema. Então, vou colocar inversor de frequência. Eu quero que vocês leiam, né, pelo menos dois desses artigos aqui, ó. Você vem aqui, ó, beleza, eu vou ler esse aqui, que é o inversor de frequência. Não precisa ler tudo, é só uma parte dele. Vamos escolher um artigo aqui, ó. Aplicação de inversor de frequência para economia de energia elétrica. Vou clicar nele aqui. Vou clicar aqui, ó, e vou abrir o artigo. Então, eu quero que vocês leiam só o resumo dessa pesquisa, para vocês entenderem, né? Então, aqui, ó, chego, leio aqui o resumo e entendo, né? O que está sendo aplicado hoje em dia relacionado ao inversor de frequência. Então, beleza, gostei desse aqui, vou ler esse aqui, vou lá nele, vem aqui, ó, em citar, cadê aqui, ó? Citar. Ele vai me dar aqui, ó, 3 possibilidades de citação, né? 3 padrões de citação. Vem aqui, ó, nesse NBR, copio e colo lá na minha referência. O que significa? Quando eu for corrigir, significa que você foi lá no Google Scholar, deu uma lida num resumo de algum artigo. Simples assim, tá? O resto vai ser desenvolvido lá no ChatGPT, sem problema. Entendeu? Tá ok. Entendi. Mais alguém com alguma dúvida? Então, pessoal, fechou, pessoal. Então, o
O intuito não é dificultar, tá? É mais para facilitar para vocês conhecerem as ferramentas que são utilizadas durante o curso de vocês. Vocês vão precisar desenvolver relatórios, parecer técnico, tá? E você desenvolver um parecer ali escrito e depois ir lá no ChatGPT e pedir ele para corrigir a parte de ortografia, de coesão, de coerência, não é ruim, é excelente, tá? Até para a nível de pegar ali o desenvolvimento desses relatórios, tá? Então, essa unidade curricular ela tem esse fim, né, de aprender a como que você pode desenvolver esses relatórios, beleza? Então, no geral, era isso, tá? Espero que vocês tenham entendido, né? Eu agradeço a presença de todos vocês aí. Uma boa noite a todos, bons estudos e até a próxima aula. Fechou. Boa noite. Boa noite, até mais. Fechou, boa noite, até mais. Mais. Valeu, valeu.